Olá, meninas e meninos. Hoje vai ser uma biografia de um grande pintor que quem é que não conhece, mas um pintor, um gênio da pintura, mas que só foi reconhecido depois da sua morte, tá? Ele tinha, apesar dele ter aptidão de pintar desde criança, mas só depois de anos da sua morte que ele foi reconhecido como um gênio da pintura. Bom, eu estou falando, vocês sabem, de Van Gogh. Ele nasceu na Holanda em 1853 e morreu em 1890 aos 37 anos, tá? Ele foi batizado com o nome de Vicente, que era o nome do seu avô. Ele era de uma família de classe média alta, muito ligada tanto à religião quanto às artes, tá? Dos 5 irmãos que ele tinha, 3 eram mercadores de obras de arte e seu tio-avô era um escultor. Van Gogh era uma criança tímida, sabe por quê? Ele até os 10 anos estudou em casa, foi alfabetizado, ensinado pela família. Só com 11 anos é que ele foi colocado num colégio interno. Então ele era muito tímido e muito pouco social. Ele não estava acostumado a conviver, tá? E ele fala, numa das suas cartas para o seu irmão, que ele se sentiu abandonado quando ele foi para o colégio interno pela família, tá? E ele disse, minha juventude foi assim, austera, fria e estéril. Então ele já teve problema desde os 11 anos, quando ele foi para o colégio interno. Bom, mas quando ele tinha 17 para 18 anos, um de seus tios conseguiu um emprego para Van Gogh numa empresa que comercializava obras de arte, tá? Em várias cidades da Europa. Então, de início, Van Gogh foi trabalhar em Haia, mas depois foi transferido para uma filial de Londres, tá? Em Londres, Van Gogh, a princípio, estava feliz, né? Tinha até um salário maior que o do seu pai. Mas, depois de um ano, ele se apaixonou pela filha do senhorio, pela filha da casa onde ele morava. E a jovem não correspondeu ao seu amor. Rejeitado, ele ficou muito mal e, para piorar, começou a questionar os critérios da empresa onde trabalhava. Então, ele estava infeliz no trabalho e no amor. Ele foi transferido, então, pela empresa para Paris, na tentativa dele ter outra visão da empresa, mas não adiantou. Ele continuava questionando a empresa. Por isso, foi demitido um ano depois de estar em Paris. Então ele retornou à Holanda para a casa de seus pais, muito desiludido por ter sido demitido e por ter sido rejeitado, tá? Bom, na Holanda voltou-se para a religião. Começou a evangelizar as pessoas que passavam na rua e até incentivou para que todos lessem a Bíblia. Mas seus pais não estavam satisfeitos. Em 1877, seus pais, na tentativa de melhorar o rumo do filho, mandaram Van Gogh passar uns tempos com seu tio, tá? Um respeitado teólogo de Amsterdã. Então, seu tio o recebeu e o incentivou a estudar, fazer os estudos para entrar na Universidade de Amsterdã, no curso de teologia. Mas ele, infelizmente, não passou nos exames. Triste e desiludido, Van Gogh deixou a casa do tio e se mudou para a Bélgica para tentar entrar em outra escola missionária protestante. Mas, mais uma vez, ele foi reprovado. Então, ele retornou de novo para a casa dos pais em 1881, onde começou a se dedicar ao desenho e pintura. Ele tinha 28 anos. Nesse meio tempo, ele reencontrou sua prima, filha do tio teólogo, que tinha acabado de ficar viúva. Então ele e a prima se tornaram muito amigos, inseparáveis, faziam longas caminhadas, conversavam sobre a vida, etc. Só que ele se apaixonou por ela, e ela não. Aí pediu até em casamento, mas Van Gogh novamente foi rejeitado. Ele teria recebido um sonoro: não, nunca, jamais casarei com você. Essa foi a resposta da moça.
Em seguida, ele então voltou, ela, quando viu que estava sendo assediada pelo primo, voltou para Amsterdã, onde morava antes. E ele, Van Gogh, foi também para Amsterdã atrás dela. E todas as noites batia na porta da família, ela morava com o pai e com o tio, insistindo que queria vê-la. Mas eles mandavam embora e não, nem abriam a porta, ele nem via a jovem. Então um dia deu um surto tão grande nele, o que ele fez? Olha só o que ele fez, colocou a sua mão esquerda sobre uma lamparina acesa e disse ao tio, gritou para o tio, deixe-me vê-la, pelo tempo que eu puder manter minha mão na chama. O tio saiu correndo, né? Abriu a porta, saiu correndo e apagou o fogo, dizendo que ele tinha que respeitar a filha, ela não queria nada com ele, tinha que respeitar, tá? E também ele próprio, o tio, não aprovava essa união, porque ele, Van Gogh, nem tinha condição de sustentar uma família. Então, após essa contundente rejeição do tio e da moça, da prima, ele procurou seu primo mais velho, Anton Mauve, um pintor conceituado da Holanda. E com ele começou a tomar conhecimento das técnicas de pintura sobre tela, tá? Só que não demorou muito, pois logo se desentenderam. Já que Van Gogh questionava e até rejeitava certas técnicas que o primo lhe ensinava. Mas, apesar da ruptura dos dois, Van Gogh estava decidido a investir na carreira de pintor. Por isso mudou-se para o sul da Holanda, uma região rural, onde começou a retratar os campos, plantações, trabalhadores, etc. Eram obras sombrias, com cores terrosas, escuras. Mas mesmo assim, seu irmão Theo, que era o mais chegado a ele começou a tentar vender essas obras que ele pintava, indo de Haia até Paris. Vendeu algumas, mas não teve muito sucesso, porque o que estava na moda era o impressionismo de Monet e Renoir, cheio de cores. Bom, em 1885, Van Gogh se muda para Antuérpia, na Bélgica. Ele tinha 32 anos. Nessa cidade, passou por muitas privações, vivendo uma vida até miserável. Olha só, o dinheiro que o seu irmão lhe dava da venda de algumas obras dele era gasto em materiais de pintura, em pão, café e tabaco. Era com isso que ele vivia. Mas, por outro lado, teve uma vantagem estar em Antuérpia. Era uma cidade cheia de museus. Então, ele passou a se aprofundar em Antuérpia nos estudos e na teoria das cores e técnicas. Van Gogh, então, evoluiu muito, né? E suas obras começaram finalmente a ser reconhecidas. Ele teve até uma exposição bem sucedida de algumas de suas obras em Haia. Então está começando a melhorar, mas não era nenhum gênio como depois passou a ser. Em 1886, né, seu primo Theo, ele e seu irmão Theo mudaram para Paris, onde Van Gogh foi trabalhar no ateliê de Fernand Cornon, que era muito famoso. E nesse período, Van Gogh, nesse ateliê, produziu 200 telas. Só que o ambiente de Paris era muito boêmio. Então, o que esse ambiente fez? Com que ele bebesse compulsivamente, mesmo sendo uma fase produtiva. Ele viveu em Paris dos 33 aos 35 anos. E depois de Paris foi para Arles, litoral sul da França, onde lá pintou as obras mais famosas, como a cadeira e o vaso com 12 girassóis, tá? Então, e foi por essa época que Gauguin visitou Van Gogh. Quem era Gauguin? Era um pintor francês do pós-impressionismo muito famoso. Aí Gauguin visitou Van Gogh e passou uma temporada morando com ele. No início,
convívio de Gauguin com Van Gogh foi ótimo, mas com o tempo foi pesando, pois Van Gogh queria aprovação a todo momento de Gauguin, mas Gauguin não aprovava tudo. Ele era arrogante e dominador. E para piorar, seguiram-se muitos dias de chuva que impediam os dois saírem. Até que os dois entraram numa briga, numa discussão acalorada. Gauguin foi embora de vez e essa discussão diz que acabou se estendendo na rua. E segundo o relato do irmão Theo, Gogh, depois dessa discussão do Gauguin ir embora, ele volta para casa desesperado e ouvindo vozes. Então, compulsivamente, quando ele volta para casa depois dessa discussão, ele corta a orelha esquerda, provocando forte sangramento. Mas antes de perder os sentidos, dizem que ele enrolou a orelha num papel e a enviou para a prostituta Raquel, pedindo que a guardasse com cuidado. Outra versão diz que ele a enviou para Gabriele, a criada do bordel que ele frequentava. De qualquer maneira, a orelha foi, né, dada, né? O caso da corte da orelha foi considerado pelos médicos como um grande surto psicótico, assim como o caso da mão na lamparina que ele fizera, né? E além dos excessos de álcool. Então, em 1889, ele foi internado no hospício de Saint-Rémy. E foi lá que ele pintou o clássico Noite Estrelada. Olha só, olha a Noite Estrelada, uma visão noturna de que ele via do seu quarto, onde estava no hospício. Olha só. Da janela do seu quarto, ele via essa visão, que é Noite Estrelada, da janela do hospício onde ele estava internado. Bom, em 1890, ele recebeu alta, tá? Mas estava muito debilitado e com depressão aguda, tá? Em Paris, começou a viver solitário e passou seus últimos dias. Foi em Paris que ele passou seus últimos dias. E no dia 25 de junho de 1890, com 37 anos, ele tira do bolso um revólver e atira contra o próprio peito, tá? O tiro não matou logo, demorou umas quase 30 horas para ele morrer e os médicos não conseguiram tirar a bala do tórax, tá? Então, ele morreu, né, com esse tiro. Eu vou falar um resuminho, sabe, sobre Van Gogh ainda. Olha só, ele produziu, Van Gogh, 40 autorretratos. Ele teve uma vida marcada por fracassos, como vocês viram. Ele não constituiu família nunca, nem conseguiu custear sua própria subsistência, nem manteve contatos sociais. Aos 37 anos, sucumbiu a uma doença mental com crises esporádicas, precedidas de sonolência, apatia, alucinações, etc. Ele tinha consciência de sua doença, tanto é que ele precisava ser tratado. Ele passou as últimas 48 horas conversando com seu irmão Theo. Do hospital, ele via muitas searas de trigo, vinhas e olivais, que foram a grande fonte de inspiração em muitos de seus quadros, como os Girassóis, que é uma das grandes obras de Van Gogh. A frase mais famosa de Van Gogh foi, que ele deixou escrito: a tristeza vai durar para sempre. Gente, eu vou mostrar também o quarto, ele disse que o quarto, olha só, ele pintou o quarto onde ele estava internado e ele dizia: isso é para compensar esse repouso forçado. Ele dizia que estava num repouso forçado, então, para compensar, pintou esse quadro. O quarto, tá? Olha só, o Van Gogh, tadinho, rejeitado, e os girassóis famosos, ele pintou muitos girassóis. E aqui
também A Noite Estrelada, que eu já mostrei, que é uma das obras muito famosas dele, A Noite Estrelada. A Noite Estrelada é um óleo de 73 por 92 centímetros, está no Museu de Arte de Nova York atualmente, tá? Gente, vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Tchau!